certo. Antes de entrar no mundo da música, você chegou a flertar com outras Eu possibilidades? nem te respondi a pergunta. É, né? exatamente, por isso que eu tô voltando aqui, eu tô fechando os parênteses, a gente vai e volta. Sobre ser músico, né? Não, essa dúvida ela permaneceu comigo por muitos anos, talvez até quando estava no segundo álbum do Angra. Então, caramba! eu entrei, quer dizer, eu terminei, né, o colegial lá, não sei como chama, é colegial. Ensino médio no Rio Branco, e fiz a FUVEST e eu passei lá em biologia, que eu gostava de biologia. Caramba. Eu queria ser biólogo. E aí eu passei e falei, não vou fazer. Aí eu não fui, não me inscrevi. Passei no FUVEST, mas não fui lá. Aí Seus pais devem ter ficado muito felizes com isso, né? Receberam você muito bem em casa. Você passou no vestibular. Em São Paulo, Em São Paulo, na USP. Muito feliz. Aí eu não fui. Aí passei aquele ano lá de 18 anos tocando guitarra, uma banda e tal, dando umas aulas ali. Aí quando foi chegando perto do final do ano, falei, esse negócio de ser músico eu não sei não, sabe? Aí eu fui lá e tocava em barzinho, por exemplo? Tocava, dava um pouquinho de aula e tal, 18 anos. Eu já tinha conhecido o Rafael Bittencourt, que parceiro do Angra e tal. Então estava bandas e tal, mas nada realmente acontecendo, né? E aí eu fiz um intensivão daqueles, cursinho, né, que chama. E meio que relembrei tudo e fiz a FUVEST de novo. E aí eu passei de novo e passei na Unesp, que era em música. Então eu entrei nas duas universidades. E música em São Paulo, é verdade? Música em São Paulo, exato. Acho que é a única, pelo menos na época, era em São Paulo e USP. Porque na época não tinha faculdade de guitarra. Depois, uns anos logo depois, tinha. Tinha que ser era só violão. Música tinha que ser ou era composição regência ou violão clássico. Né? Depois começou a ter uma coisa de faculdade de guitarra e tal, né? Sim. Mas isso na verdade, Kiko, começou com o IGT, né? O Instituto de... não, isso eu tinha 15 anos, mas a então, aula... mas assim, o Paulo Souza não tinha? Não, que eu... Souza Lima. Que eu lembro... Tinha o Souza Lima também, claro. Mas não era um curso voltado exclusivamente para guitarra? Já era para guitarra no Souza Lima, não? Souza Lima sempre foi de tudo, né? Muito violão clássico. Mas já tinha uma cadeira específica para guitarra? Tinha. Antes do IGT? Mas eu não... Sim. Acredito que Santa Marcelina, talvez. Isso era a faculdade. A faculdade de Santa Marcelina que o Rafael Bittencourt do Angra e o André Matos se conheceram lá. O Paulo aqui também de lá, né? Na Santa Então, eu era pago, né? Não dava. Tem que ser. E era caro, meu. A biologia ia ser de graça. Da USP e a Unesp, né? E aí eu fiz biologia e Unesp. Aí tinha que ir de um lado para o outro na cidade, porque um era no Ipiranga, o outro na cidade universitária. A maioria desistia. Eu falei, não dá para fazer as duas faculdades por causa do rolê mesmo, do deslocamento e tal. E eu decidi ficar na biologia, eu abandonei a música. Porque eu queria tocar guitarra. Eu tinha aula com o Mozart Mello já aí nessa época, que é um grande professor. Dos maiores. Ensinou todo mundo, né? Exatamente. E aí eu fazia aula com ele e eu achava aquilo muito fascinante. Ia lá na faculdade, na Unesp, era aquela coisa... Leia esse livro de teoria da análise harmônica em espanhol, porque a gente não tem o livro em português. Aí eu achei meio chato aquilo, teve greve de professor logo no começo. Aí eu falei, eu tô indo até lá, chega lá, não tem nada acontecendo, porque o professor tem greve. Eu achei isso aqui não vai me levar a nada. Eu queria tocar guitarra. Eu não tava ainda com a coisa de quero ser um compositor, maestro e tal, né? E aí eu fiquei nas minhas aulas de guitarra, peguei aula particular com professores da universidade para aprender as matérias passadas na universidade e fui fazendo biologia, que era à noite. Eu já tinha planejado, vou fazer à tarde uma e à noite eu vou fazendo biologia, que tinha 5 anos de biologia. Eu fiz ao longo de quase 2 anos, só que aí teve o álbum do Angra que a gente foi gravar na Alemanha, o primeiro álbum. Teve que ficar um tempo fora. Fiquei um tempo fora, perdi umas provas, e aí a biologia não dá pra você enganar, né? Quanto tempo de estúdio? O cara vai na prova e o cara, o que você tá vendo aí no microscópio? Fala, cara, não faço a mínima ideia. Eu tô vendo uma clave de sol. Eu tô vendo uma clave de sol e aqui algumas coisas. Eu lembro de uma prova. Algum acorde, tô vendo um acorde com 13ª, né? Aquele acorde. Você tinha muita leitura já de partitura nessa época? Tinha um pouco disso, mas assim, é que a biologia, se você não tá lá nas aulas de laboratório, aí não dá pra você estudar por fora e eu não, pelo menos eu não consegui. Então deu para segurar bem o primeiro ano, que eu tinha uma boa formação, eu gostava do assunto, eu lia uns livros em paralelo e tal. Então fui bem, o segundo ano começou a apertar, aí eu deixei de lado, falei, o Angra já estava começando a fazer show, já tinha lançado um disco, a gente ganhou o disco de ouro no Japão. Então, então a coisa tá indo, deixei de canto, mas eu sempre fiquei, um dia eu vou voltar para biologia, porque eu não sei, eu sempre tive essa dúvida, assim, preciso ter um diploma.
preciso ser alguém na vida. Dia de amanhã, né? Sabe, essa sensação com meus 20 e poucos anos, eu sempre fiquei meio assim, principalmente naquela época. Eu acho que hoje em dia é bem diferente. Porque você tem as possibilidades da internet, você tem outras possibilidades. O próprio diploma perdeu a importância, né? Você fica ouvindo que a não ser que seja uma atividade tipo médico, medicina, odonto. Eu não sei quanto disso é falácia, mas a gente ouve o Steve Jobs sai da faculdade, sabe? Esses grandes caras assim. Sim. Tipo... Aí você pega ele, é o ponto da fora da curva, né? A maioria passou por tudo. Exato, é importante, total. Mas para mim, na época era mais ainda importante ter um diploma. Mas como a carreira estava indo, já estava viajando, tocando, ganhando uma própria grana e tal. Porque nesse começo aí do Angra, nesses primeiros anos da biologia, eu fiz você estava falando do primeiro estágio aí, né? Você estava anunciando aí. Eu fiz meu primeiro emprego, foi tocar com dominó, né? Sim. Que o próprio Regis aqui conhece... Como boy band. Sim. A boy band, de verdade. Aí é boy band, Sim, também. Mas você sabe mas você sabe o que é importante e as pessoas entenderem que mesmo hoje é absolutamente fundamental que você, na sua carreira, principalmente quando você está começando como instrumentista, que você passe exatamente por essa etapa de você fazer parte de uma banda de um artista. Inclusive hoje eu conheço vários músicos, o Kiko também conhece, que tem a sua carreira centrada exclusivamente em ser um sideman. Sim, na minha época era o caminho que você tinha que seguir se você quisesse realmente viver bem de música. Porque tinha uns exemplos ali de acompanhar um sertanejo. Mas isso continua, viu, Kiko? Hoje em dia. Sim. Eu conheço de metaleiro que toca com sertanejo. Sim.